Você caminha pelos dias sentindo um peso invisível nos ombros, como se cada olhar alheio fosse um tribunal pronto para julgar sua existência e definir quem você é. É aquela sensação sufocante de que, não importa o quanto se esforce, sempre falta algo para ser digno de amor, de sucesso ou de um simples momento de paz profunda. Quantas vezes você se olhou no espelho e, em vez de ver uma centelha divina, enxergou apenas as falhas que o mundo insiste em apontar com dedos gelados? Essa dor de não se sentir suficiente consome sua energia vital, transformando seus sonhos em poeira antes mesmo que eles possam ganhar forma ou cor na sua realidade. Você sente que está sempre negociando seu valor, mendigando por migalhas de atenção e aprovação para preencher um vazio que parece não ter fim. Será que você já percebeu como essa busca constante por validação externa é, na verdade, a maior prisão que você mesmo construiu ao redor da sua alma? Esses sentimentos de inadequação não são o seu destino final, mas sim o ponto de partida para as lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville e que transformaram minha visão. Ele nos ensina que a consciência é a única realidade, e tudo que você experimenta fora é apenas um reflexo do que você aceitou como verdade sobre si mesmo. Se você se sente pequeno, o mundo confirmará essa pequenez através de circunstâncias e pessoas, agindo como um espelho fiel da sua própria desvalorização interna constante. Entender que sua autoestima não é um prêmio concedido pelos outros, mas uma construção de dentro para fora, é o primeiro passo para quebrar as correntes da insegurança. Você já parou para pensar que o mundo não tem o poder de te dar nada que você já não tenha reivindicado primeiro no silêncio do seu ser? Ao mudar a sua concepção sobre quem você é, você altera automaticamente o roteiro da sua vida e a forma como todos ao seu redor reagem à sua presença. Essa jornada de retorno para casa, para o seu verdadeiro centro de poder, exige que você valide sua própria busca espiritual e entenda que suas feridas são apenas convites ao despertar. Porque você continua acreditando que a opinião de quem mal conhece sua essência é mais importante do que a voz de Deus que habita no seu coração. A conexão entre a sua dor atual e os ensinamentos de Neville reside no fato de que você tem ignorado sua identidade divina, preferindo acreditar nas mentiras do mundo material. Quando você começa a mergulhar nessas lições, percebe que a autoconfiança inabalável nasce no momento em que você decide que não precisa mais da permissão de ninguém para ser plenamente feliz. É uma provocação inquietante, eu sei, mas é a verdade que liberta você do papel de vítima das circunstâncias para o papel de autor da sua própria história. Como seria sua vida hoje se você, a partir deste exato momento, decidisse que é a pessoa mais importante e amada de todo o seu universo? Nesta nossa conversa, você descobrirá que existe uma promessa guardada para aqueles que cansam de lutar contra sombras externas e decidem acender a luz da consciência interior de forma definitiva. Eu vou te mostrar que a solução para essa insegurança crônica não está em mudar o seu corpo, sua conta bancária ou o círculo de amigos, mas em algo muito mais profundo. Existe um segredo sobre a natureza da sua realidade que, uma vez compreendido, fará com que toda necessidade de aprovação alheia desapareça como fumaça diante de um vento forte. Prepare-se, pois o que estamos prestes a desbravar não é apenas teoria motivacional, mas a chave prática para você assumir o trono da sua própria existência com convicção. Você sente que está pronto para deixar de ser um coadjuvante na vida de outras pessoas e começar a brilhar com a luz que sempre esteve guardada aí dentro? O caminho para essa transformação é mais simples do que você imagina, e a revelação que virá a seguir mudará tudo o que você pensa sobre valor próprio. Imagine, por um momento, uma pequena semente de carvalho que caiu por acaso em um deserto vasto e escaldante, cercada apenas por areia seca e um sol que castiga tudo o que tenta brotar. Aquela semente carrega dentro de si a memória de florestas imensas, de troncos robustos e folhas que tocam o céu, mas ao olhar ao redor, ela vê apenas a aridez e a falta de esperança. Ela poderia tentar se transformar em um cacto para sobreviver, tentando agradar o ambiente hostil e se moldando ao que o deserto espera de uma planta que deseja persistir. No entanto, o seu propósito não é ser algo que ela não é, mas manifestar a grandiosidade que já existe codificada em cada fibra do seu minúsculo ser original. Guarde essa imagem da semente no deserto, pois a forma como ela encontra o caminho para a água escondida nas profundezas revelará o mistério da sua própria superação. Como essa semente consegue se tornar um gigante onde nada mais cresce é o que nos levará a entender a sua própria força interior. Se você sente que este ensinamento está tocando seu coração e deseja fortalecer esse compromisso com seu despertar, saiba que caminhar acompanhado torna a jornada de transformação muito mais leve e segura. Ao escolher estar presente aqui com regularidade, você sinaliza para sua própria consciência que o seu valor e sua evolução são prioridades reais e inegociáveis na sua vida atual.
É um gesto amável de autocuidado permitir que essas palavras penetrem em sua mente, substituindo velhos padrões de medo por uma nova autoridade sobre sua própria realidade interna e externa. Você merece este espaço de acolhimento e poder, onde a sua dor é validada e transformada em combustível para a manifestação de uma versão muito mais forte e segura de si. Estar unido a este propósito é como regar aquela semente interior, garantindo que ela receba o alimento necessário para romper a casca e florescer em toda a sua plenitude. Sinta-se abraçado por essa verdade que agora começa a fazer parte do seu novo estado de ser, guiando cada passo seu rumo à luz. O erro mais comum que você pode cometer ao tentar reconstruir sua autoestima é acreditar que precisa consertar algo no mundo exterior antes de se sentir digno. Você passa horas planejando como mudar sua aparência, como alcançar um cargo mais alto ou como conquistar o elogio daquela pessoa específica que parece nunca notar seu esforço. Esse movimento é uma armadilha sutil, pois parte do princípio de que você é carente de algo e que o mundo tem o poder de preencher esse vazio emocional. Ao agir assim, você coloca a chave da sua felicidade no bolso de estranhos, permitindo que o humor alheio ou o sucesso material ditem o seu valor. É um equívoco compreensível, mas que mantém você em um estado de busca eterna, onde a linha de chegada se afasta toda vez que você pensa que está chegando perto. Percebe como esse ciclo de tentar mudar o reflexo no espelho sem mudar o seu rosto é exaustivo e, no fim das contas, completamente inútil? As consequências desse erro se manifestam na sua vida como um cansaço que o sono não cura, uma ansiedade constante de que você será descoberto como uma fraude a qualquer momento. Imagine-se em uma sala cheia de pessoas, onde cada palavra que você diz é filtrada pelo medo do que elas vão pensar, fazendo com que sua voz saia trêmula ou contida. Você se vê concordando com opiniões que não compartilha, rindo de piadas que não acha graça, apenas para não ser excluído daquele círculo social momentâneo. Essa linguagem corporal de quem pede desculpas por existir é captada pelo campo ao seu redor, reforçando a imagem de alguém que não confia na própria divindade interna. O mundo se torna um lugar hostil e ameaçador, onde você precisa estar constantemente em guarda, protegendo uma imagem frágil que você mesmo não acredita ser verdadeira ou valiosa. Como você pode esperar que a vida te trate como um rei ou rainha se você se apresenta constantemente com as vestes de um mendigo emocional? Para quebrar essa crença popular de que a autoestima depende de conquistas, precisamos entender a lei da assunção através de uma metáfora vívida. Imagine que sua consciência é um projetor de cinema. Se você não gosta do filme que está sendo exibido na tela da sua vida, não adianta gritar com a tela ou tentar rasgar o tecido branco onde a imagem aparece. O filme, que representa sua autoestima atual e a forma como o mundo te trata, está gravado na película que passa por dentro do projetor, ou seja, nos seus sentimentos internos. Para ver uma nova história de autoconfiança e respeito, você deve trocar a película interna, assumindo o sentimento de que já é a pessoa valorizada e amada que deseja ser. Neville ensina que o sentimento é o segredo, e ao assumir a sensação de ser inabalável, a tela do mundo não tem outra escolha a não ser projetar essa nova realidade para você. Você entende que a mudança real não acontece no esforço físico, mas na persistência de uma nova suposição interna sobre quem você verdadeiramente é? Neste ponto, é fundamental que você observe como sua mente tenta negociar o seu valor em troca de migalhas de atenção. Você se pega justificando suas falhas ou tentando provar para os outros que é uma boa pessoa, como se estivesse em um tribunal constante. O autorrespeito começa no momento em que você decide que não precisa mais se explicar para o mundo, pois sua validação vem da fonte divina que habita em você. Parar de negociar o próprio valor significa estabelecer limites claros e entender que o seu sim e o seu não possuem o mesmo peso de autoridade espiritual. Se você não se respeita o suficiente para honrar suas próprias necessidades, como espera que o universo reflita o respeito que você mesmo nega à sua alma? É um convite para que você cesse a busca por aprovação alheia e comece a praticar a fidelidade a si mesmo, custe o que custar. Você sente a força que surge quando decide que a sua própria opinião sobre si mesmo é a única que realmente possui poder criativo? A interrupção de padrão necessária agora é você perceber que sua fraqueza é, na verdade, sua maior força escondida. Muitas vezes, o que você chama de imperfeição é apenas a característica que te torna único e capaz de cumprir o seu propósito específico nesta existência terrena. Por que você gasta tanta energia tentando ser uma cópia perfeita de alguém, quando o Criador se expressa de forma singular através das suas aparentes falhas e cicatrizes? A perfeição que o mundo exige é estéril e sem vida, mas a sua autenticidade, com todas as suas sombras, é o que possui o verdadeiro magnetismo espiritual.
Você já considerou que suas maiores dores foram os degraus necessários para que você pudesse chegar a este nível de compreensão e busca por si mesmo? A verdade dói apenas enquanto você resiste a ela, mas quando você a abraça, ela se transforma na rocha sólida onde você construirá sua nova autoestima inabalável. O que aconteceria se, em vez de esconder suas feridas, você as visse como lugar por onde a luz finalmente está conseguindo entrar? Lembre-se daquela semente de carvalho que mencionamos, perdida na imensidão do deserto escaldante sob um sol impiedoso que parece querer secar até sua última gota de esperança. Ela sente a pressão da areia ao seu redor, uma pressão que tenta esmagar sua essência e convencê-la de que sua sede nunca será saciada naquele lugar esquecido. Mas a semente não olha para a superfície seca, ela começa um movimento silencioso e invisível para baixo, estendendo raízes finas, mas persistentes, em busca de algo que os olhos não podem ver. Ela sabe, por uma sabedoria ancestral, que o deserto esconde rios subterrâneos de águas puras que nunca secam, e que sua sobrevivência depende de alcançar essa fonte interna. Sua busca não é para mudar o clima do deserto, mas para se conectar com a vida que pulsa abaixo da crosta árida, onde o calor não pode alcançá-la. Você consegue perceber que, assim como a semente, sua jornada para a autoestima não é sobre mudar o deserto do mundo, mas sobre encontrar sua própria fonte interna. Caminhar neste processo de descoberta é um ato de coragem, e se você ainda não acompanha estes ensinamentos diariamente, pode estar perdendo a oportunidade de fortalecer suas raízes em solo fértil. Ao escolher se inscrever e estar presente aqui, você cria um escudo contra as vozes negativas do mundo que tentam te convencer de que você é menos do que um herdeiro do reino. É uma observação carinhosa, pois vejo o quanto você se esforça para crescer e sei que o alimento certo para sua mente faz toda a diferença entre murchar no deserto ou florescer. Deixe que essas lições sejam a água que sua semente tanto procura, permitindo que cada parágrafo seja um nutriente para sua nova identidade de poder e autovalorização. Você não chegou até aqui por acaso, e sua permanência é o sinal de que a semente dentro de você já começou a romper a casca para buscar a luz. Sinta o compromisso que você assume consigo mesmo ao decidir que não aceitará nada menos do que a plenitude da sua própria divindade manifestada. A construção de uma autoestima inabalável exige que você compreenda o conceito central da consciência como a única causa de tudo o que se manifesta na sua tela espacial. Para aprofundar essa verdade, podemos olhar para as lições que aprendi lendo os ensinamentos de Bruce Lipton sobre a biologia da crença, que revelam como nossas células não são escravas dos genes, mas sim do ambiente que nossa mente projeta. Se você vive imerso em sentimentos de autocrítica e desvalorização, está enviando sinais químicos de estresse para cada fibra do seu ser, moldando sua biologia e sua realidade externa de acordo com esse medo. A ciência espiritual confirma o que Neville sempre defendeu: você é o mestre do seu destino porque é o mestre da sua percepção, e suas crenças funcionam como o software que comanda o hardware da sua vida física. Quando você altera sua autoimagem no nível da consciência, você está, literalmente, reescrevendo o código da sua existência e forçando o universo a se reorganizar para refletir sua nova dignidade. Você já percebeu que a mudança que você tanto busca lá fora é, na verdade, uma atualização que precisa ocorrer primeiro dentro do seu próprio sistema de crenças? Imagine que sua autoestima é como o sistema de raízes de uma árvore centenária que sustenta toda a copa visível para quem passa pela estrada da vida. No cotidiano, as pessoas focam apenas nas folhas verdes ou nos frutos que a árvore produz, tentando podar ou adubar o que está na superfície para que ela pareça mais bonita aos olhos alheios. No entanto, se o solo interior estiver seco e as raízes forem superficiais, qualquer ventania de crítica ou qualquer tempestade de rejeição será suficiente para derrubar toda a estrutura que você levou anos para construir. O verdadeiro trabalho de autovalorização acontece no silêncio do solo, onde ninguém vê, fortalecendo a conexão com a fonte de vida que nutre você independentemente do clima externo. Se suas raízes estiverem mergulhadas na certeza de que você é uma expressão direta do Criador, não importa o quão forte o vento da desaprovação sopre, você permanecerá firme e inabalável. Você entende que sua segurança não vem do aplauso de quem vê suas folhas, mas da profundidade da sua conexão com a verdade que você cultiva no segredo do seu coração? O contraste entre a maioria das pessoas e aquele que despertou para sua divindade é gritante e define quem terá paz e quem continuará na servidão emocional. A maioria vive como um barco à deriva, onde o capitão entrega o leme para qualquer passageiro que ofereça uma opinião ou um olhar de julgamento, perdendo o rumo a cada comentário negativo. Essas pessoas passam a existência tentando agradar a todos, fragmentando sua própria essência para caber nas expectativas limitadas de uma sociedade que também está perdida e insegura. Já aquele que assume sua autoestima como um processo interno de valorização decide ser o único capitão do seu navio, guiando-se pela estrela polar do amor próprio e do autorrespeito inegociável. Para esse indivíduo, a busca por aprovação alheia cessou, não por arrogância,
mas pela compreensão profunda de que é impossível e desnecessário satisfazer o mundo inteiro. Por que você ainda permite que pessoas que não conhecem o seu valor definam o preço da sua paz de espírito e o destino da sua jornada terrena? Essa mudança de postura exige que você pare de negociar o seu valor em troca de migalhas de aceitação social que nunca serão suficientes para preencher sua alma. A baixa autoestima é uma forma de idolatria, pois você coloca o julgamento do seu próximo acima do veredito de Deus, que já te declarou como uma obra perfeita e amada desde o princípio. Ao praticar o autorrespeito, você estabelece um diálogo interno onde as palavras de ordem são compaixão e autoridade, eliminando a voz do crítico interno que insiste em repetir mentiras do passado. Entenda que aceitar suas próprias imperfeições não é um sinal de fraqueza, mas o ápice da maturidade espiritual de quem sabe que está em constante expansão e aprendizado. O foco no amor próprio como uma construção contínua é o que garante que você não desmorone quando cometer um erro, mas que use esse deslize como adubo para raízes ainda mais profundas. Você sente a liberdade que existe em abraçar quem você é agora, sem precisar da permissão de ninguém para se sentir plenamente digno. Ao cessar a busca por aprovação, você descobre que o magnetismo da sua presença aumenta proporcionalmente a seu desapego da opinião dos outros sobre sua conduta ou escolhas. É um paradoxo sagrado. Quanto menos você precisa do mundo para se sentir importante, mais o mundo parece querer se aproximar e descobrir qual é o segredo da sua serenidade e força. Fortalecer o diálogo interno significa filtrar cada pensamento que entra no seu santuário mental, permitindo apenas aqueles que confirmam a sua nova identidade de autoconfiança inabalável. Se um pensamento de dúvida surgir, você não o combate com violência, mas o substitui gentilmente pela afirmação de que você e o Pai são um, e que toda a autoridade lhe foi dada. Este processo de vigilância constante é o que Neville descrevia como o ato de viver no fim, sentindo-se já como a pessoa que possui a autoestima que sempre desejou ter. Como você falaria consigo mesmo hoje se soubesse, sem sombra de dúvida, que o universo inteiro conspira a seu favor porque você finalmente aprendeu a se amar? Você não precisa de um espelho para saber quem é, pois o mundo é o espelho que apenas confirma quem você decidiu ser no silêncio da sua alma. Esta frase precisa ecoar dentro de você como um mantra de libertação, marcando o fim da sua dependência emocional e o início do seu reinado consciente sobre sua própria realidade. Guarde estas palavras com a reverência de quem encontrou um tesouro escondido, pois elas contêm a essência de toda a transformação que você está buscando agora. Quando você verdadeiramente assume o sentimento de ser inabalável, não há força na terra que possa te convencer do contrário, e essa convicção se torna sua maior proteção. O locutor deve dar ênfase máxima aqui, pois está a semente de poder que florescerá em cada área da sua vida se você permitir que ela crie raízes hoje. Sinta o peso dessa verdade e deixe que ela dissolva todas as camadas de insegurança que você carregou por tanto tempo sem necessidade. Você aceita o desafio de ser o arquiteto da sua própria dignidade, sem pedir permissão a ninguém para erguer o templo da sua nova e poderosa autoestima? Mas espere, pois há uma virada que você talvez não esteja prevendo nesta caminhada. A sua maior força não nasce da sua capacidade de ser perfeito. Na verdade, a sua autoestima inabalável será testada justamente no momento em que você falhar, revelando se a sua base é de areia ou de rocha espiritual. Porque você acredita que o seu valor diminui quando você comete um erro, se o Criador nunca retira a vida de você por causa de um tropeço humano. A verdadeira autoconfiança é aquela que permanece intacta mesmo quando o mundo ao seu redor parece desmoronar ou apontar o dedo para suas fraquezas. Esta contradição é o que separa os buscadores superficiais daqueles que realmente entenderam a lei da Assunção na sua forma mais pura e radical. Prepare-se, pois o que vamos revelar a seguir mudará completamente a forma como você encara suas sombras e as transformará em degraus para o seu trono. Você está pronto para descobrir como a sua maior falha pode se tornar o segredo da sua maior vitória? Para compreender como a autoestima se torna inabalável, precisamos recorrer à fonte da sabedoria que Neville sempre usou para confirmar suas lições. No livro de Mateus capítulo 6, versículo 25, está escrito: Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo, mais do que as vestes. Esta passagem, quando interpretada frase por frase, revela o cerne da autoconfiança espiritual que estamos construindo aqui hoje. Ao dizer para não andarmos ansiosos pela vida, o ensinamento nos orienta a retirar a atenção das carências e das pressões externas que tentam definir nossa felicidade. A instrução sobre não se preocupar com o que comer ou beber simboliza a necessidade de parar de buscar sustento emocional e validação fora de nós mesmos, em fontes que secam com o tempo. Já o conselho sobre não se inquietar com o corpo e as vestes aponta para a futilidade de basear nosso valor na aparência ou nos rótulos sociais que usamos para impressionar os outros. A pergunta final do versículo,
questionando se a vida não é mais do que o alimento e o corpo, é o ponto onde Neville Goddard encontra a base para a lei da assunção. Ele nos ensina que a sua vida, a sua consciência, é a substância real, enquanto as coisas que você consome ou veste são apenas sombras e reflexos temporários. Na aplicação prática, isso significa que sua autoestima deve estar ancorada no fato de que você é a própria vida em expressão, e não nas vestes do seu sucesso, beleza ou status. Se você baseia seu valor no que veste ou no que os outros pensam de você, você está invertendo a ordem divina e se tornando escravo das circunstâncias. Ao entender que você é o mestre da sua consciência, você para de mendigar por aceitação e passa a irradiar uma segurança que vem da fonte inesgotável que habita em seu peito. Como você se sentiria agora se soubesse que sua dignidade é um direito de nascimento, tão natural quanto o ar que você respira, e que nada no mundo material pode retirá-la de você? Esta verdade confirmada pela Escritura aprofunda ainda mais o que Neville chamava de o segredo da imaginação criadora para transformar o autoconceito. Quando você para de negociar o seu valor com o mundo, você começa a praticar o autorrespeito de forma radical, tratando sua mente como um santuário onde apenas a verdade de sua grandiosidade é permitida. A baixa autoestima nada mais é do que uma forma de ansiedade pelo comer e vestir emocional, um medo constante de não ser bom o suficiente para os padrões alheios. Mas, ao aceitar que sua consciência é a única realidade, você descobre que já possui tudo o que precisa para ser feliz e completo agora mesmo. Essa percepção é uma virada emocional profunda, pois retira o poder das mãos do seu próximo e o devolve para o único lugar onde ele sempre pertenceu, o seu eu interior. Você consegue sentir o alívio de saber que não precisa mais carregar o fardo de tentar agradar a todos para ser considerado digno de amor e respeito. Avançar nessa jornada exige que você aprenda a fortalecer o seu diálogo interno, substituindo as críticas ácidas por uma narrativa de empoderamento consciente e sereno. Se o versículo nos diz para não andarmos ansiosos, é porque a ansiedade é o ruído que impede você de ouvir a voz da sua própria divindade afirmando sua perfeição. Cada vez que você se pega buscando aprovação externa, você está, simbolicamente, trocando a sua vida espiritual por vestes de vaidade que rasgam e envelhecem com facilidade. O passo fundamental aqui é decidir que sua validação interna é soberana e que nenhuma imperfeição humana tem o poder de diminuir o brilho da sua alma imortal. Aceitar-se integralmente, com todas as luzes e sombras, é o ato de coragem que define aqueles que possuem uma autoestima verdadeiramente inabalável e centrada. Você já percebeu que a paz que você tanto procura só pode ser encontrada quando você decide parar de lutar contra si mesmo e começa a se abraçar com compaixão? Ao aplicar esses pilares no seu cotidiano, você começa a notar que o mundo ao seu redor reage de forma diferente à sua nova vibração de autoconfiança. Lembra-se da semente de carvalho no deserto, que mencionamos anteriormente e que parecia condenada à secura de um ambiente hostil e sem vida aparente. Pois bem, ela não se deixou enganar pelo calor da areia ou pela ausência de chuva na superfície, pois sua fé estava depositada naquilo que as raízes buscavam no escuro. Ela continuou seu esforço silencioso de descida, ignorando o julgamento do deserto que dizia ser impossível crescer ali, mantendo sua atenção fixa na promessa da água subterrânea. O segredo daquela semente é que ela não tentou ser um cacto para sobreviver, ela insistiu em ser um carvalho, honrando a grandiosidade que o Criador depositou em seu núcleo. Você está disposto a ser como essa semente, mergulhando nas profundezas do seu ser para encontrar a água da vida que nutrirá sua autoestima para sempre? Diga-me sinceramente nos comentários. Você sente que hoje vive mais para nutrir a sua essência interior ou ainda gasta a maior parte da sua energia tentando ajustar as vestes externas para agradar aos olhos do mundo? Essa reflexão é o divisor de águas que determinará se você continuará escravo da opinião alheia ou se finalmente assumirá o trono da sua própria consciência criadora. Ao compartilhar sua resposta, você não está apenas interagindo, mas está oficializando para si mesmo em qual lado da jornada você decide caminhar a partir deste instante. Escolher o caminho da valorização interna é um gesto de amor próprio que ecoa por toda a sua realidade, transformando a maneira como o universo te enxerga e te presenteia. Se você sente que este chamado ressoa com a verdade que sempre esteve guardada aí dentro, inscreva-se e junte-se a nós nesta caminhada de despertar contínuo. É um compromisso que você faz com a sua própria transformação, garantindo que sua semente receba o cuidado necessário para se tornar a árvore majestosa que nasceu para ser. A grande virada na sua jornada de autoestima acontece quando você compreende que o despertar da consciência não é um acréscimo de algo novo, mas a retirada das camadas de mentiras que você aceitou como verdade. Até agora, você acreditava que precisava construir um valor que não possuía, mas a realidade revelada pelas lições que aprendi lendo os ensinamentos de Neville é que você já é a perfeição que procura. A baixa autoestima é apenas o resultado de você ter se identificado com a sombra projetada na parede, esquecendo-se da luz que está gerando essa mesma projeção no mundo físico. Quando você decide parar de lutar contra sua própria imagem e assume a responsabilidade criativa por quem você é,
a pressão externa começa a perder o seu poder paralisante. É o momento em que você deixa de ser um pedinte emocional para se tornar o doador da sua própria paz, mudando o estado de ser de precisar para possuir. Essa mudança radical de percepção altera a forma como a sua realidade se manifesta, pois você passa a operar a partir da abundância espiritual e não da carência psicológica que o mundo ensina. Imagine que cada pensamento de desvalorização é uma nota dissonante em uma orquestra que deveria tocar uma sinfonia de glória e poder, mas que você tem o poder de reger agora. Ao praticar o autorrespeito e fortalecer o seu diálogo interno, você está, na verdade, afinando os instrumentos da sua mente para que eles ressoem com a verdade da sua divindade. Você não está mais à mercê das circunstâncias, pois entende que a sua consciência é a causa única e que o efeito externo é apenas um eco tardio do seu sentimento predominante. Como seria caminhar pelo mundo sabendo que a sua autoestima é uma rocha inabalável porque ela está fundamentada na própria existência de Deus em você? O amor próprio não é uma meta que se alcança, mas o solo sagrado onde você decide pisar todos os dias para que sua vida possa finalmente florescer. Esta frase é um marco para o seu locutor dar a ênfase máxima, pois ela resume a necessidade de entender a autoestima como uma construção contínua e inegociável. Não espere acordar um dia sentindo-se perfeito para começar a se amar. Comece a se amar agora, exatamente como você está, e veja como essa aceitação opera milagres na sua autoconfiança. O amor próprio é a maior ferramenta de manifestação que existe, pois ele sinaliza ao universo que você é um herdeiro digno de todas as bênçãos e maravilhas da criação. Quando você se valoriza, o mundo não tem outra opção a não ser refletir esse valor através de oportunidades, relacionamentos saudáveis e uma prosperidade que flui sem esforço. Sinta a potência dessa afirmação vibrando em cada célula do seu corpo e deixe que ela se torne a nova lei da sua vida privada. Para que essa verdade se torne a sua realidade permanente, você precisa aprender a lidar com as opiniões alheias sem permitir que elas penetrem no seu santuário interno de poder. Muitas vezes, o que as pessoas dizem sobre você é apenas um reflexo das próprias limitações e medos delas, e não tem nenhuma relação com a sua essência divina e infinita. Por que você daria o poder de destruir o seu dia a alguém que sequer conhece a imensidão do que habita dentro do seu coração em silêncio? A interrupção de padrão aqui é você sorrir diante de uma crítica, sabendo que ela é apenas um teste para verificar se as suas raízes já alcançaram a fonte subterrânea. Se você se abala com o que vem de fora, é sinal de que ainda está buscando vestes em vez de focar na vida, como o versículo nos ensinou anteriormente. Você está pronto para ser a pessoa que permanece em paz mesmo quando o mundo ao redor insiste em tentar roubar a sua coroa? Lembra-se daquela semente de carvalho que, no meio do deserto escaldante, decidiu que sua vida dependia de encontrar as águas profundas e invisíveis que correm abaixo da areia? Pois bem, aquela semente finalmente alcançou a umidade refrescante da fonte subterrânea, e o que aconteceu a seguir foi algo que nenhum observador externo poderia jamais prever ou explicar. Suas raízes agora estão firmes e nutridas por uma água que o sol do deserto não pode evaporar e que a seca da superfície não consegue mais afetar de forma alguma. A semente resolveu parcialmente o seu loop de sobrevivência, pois agora ela possui a base necessária para sustentar o crescimento de um tronco que desafiará as leis daquela aridez. No entanto, o mistério ainda não acabou. Como uma pequena semente, agora alimentada, conseguirá romper a crosta de areia endurecida para se tornar o gigante que o mundo verá? A resposta parcial é que ela parou de lutar contra o deserto e começou a usar a força da vida interna para se expandir. Esta jornada de expansão e descoberta é o que fazemos juntos aqui todos os dias, e se inscrever neste canal é o gesto simbólico de dizer sim para o seu próprio compromisso de despertar. Ao se tornar parte desta comunidade, você não está apenas apertando um botão, mas está marcando o território da sua nova consciência e decidindo que não caminhará mais na solidão da dúvida. É uma forma concreta de você honrar a semente de poder que habita em você, garantindo que ela receba diariamente a luz e o alimento dos ensinamentos de Neville. Você sente como a sua energia muda quando você decide se cercar de verdades que elevam em vez de mentiras que diminuem o seu valor real? Sua inscrição é o testemunho de que você não aceita mais ser menos do que a expressão plena da divindade, e que sua autoestima agora é uma prioridade divina. Sinta o calor e a convicção desse gesto, sabendo que cada passo dado aqui é um passo rumo à sua liberdade absoluta. Tudo o que discutimos até agora serviu para preparar o terreno da sua mente, mas a solução completa e a prática que mudará tudo vem logo a seguir. Você já entendeu os pilares da autoestima, já mergulhou na sabedoria das Escrituras e já começou a sentir a força da sua semente interior em busca da fonte. No entanto, existe um detalhe final na prática da lei da Assunção que é o que realmente separa aqueles que apenas sonham daqueles que manifestam uma realidade inabalável. Nas próximas partes, eu vou te entregar o passo a passo de como ancorar esse sentimento de forma que ele nunca mais se perca, independentemente do que aconteça lá fora. Você consegue sentir a expectativa crescendo dentro de você,
A certeza de que está a poucos instantes de descobrir o segredo final para o seu novo estado de ser? Prepare-se para o fechamento desse ciclo, pois o que virá agora é a coroação de todo o esforço que você dedicou a si mesmo até este momento. A resolução para o mistério da semente no deserto, que acompanhamos nesta jornada, finalmente se revela diante dos seus olhos de forma clara e definitiva. Aquela semente, que mergulhou suas raízes nas águas profundas, não precisou lutar contra a areia ou implorar para que o sol parasse de brilhar. Ela simplesmente começou a se expandir a partir de dentro, usando a pressão externa para fortalecer sua própria estrutura de carvalho. O segredo que ela descobriu é que a resistência do deserto era, na verdade, o que a obrigava a se tornar robusta, transformando cada grão de areia em um ponto de apoio para sua ascensão magnífica rumo ao céu. Assim como a semente, você agora entende que sua autoestima inabalável não nasce da ausência de problemas, mas da sua capacidade de se conectar com a fonte divina e crescer através dos desafios. O espectador que chegou até aqui sente o alívio profundo de saber que o poder nunca esteve no deserto do mundo, mas na vida pulsante que sempre habitou seu próprio núcleo. O impacto existencial dessa verdade é como olhar-se em um espelho de águas cristalinas e perceber que a imagem que você via antes era apenas o reflexo distorcido de um vidro sujo. Imagine que sua consciência é um oceano vasto e profundo, e que as críticas alheias ou as inseguranças passageiras são apenas pequenas ondas que agitam a superfície sem jamais tocar o silêncio das profundezas. Quando você âncora seu valor nessa imensidão interna, você percebe que é impossível para qualquer pessoa lá fora diminuir a sua essência, pois você é o próprio oceano e não apenas uma gota isolada. Este é o chamado para um novo estado de ser, onde você deixa de se definir pelo que possui ou pelo que dizem sobre você e passa a se reconhecer como a própria consciência em expansão. Como a vida muda quando você descobre que o seu valor é eterno e imutável, independentemente das tempestades que possam ocorrer na superfície da sua existência material. A conexão entre seu corpo, sua mente e seu espírito se fortalece no momento em que você decide que não há mais separação entre o que você sente por dentro e o que você manifesta por fora. Você não é um corpo tentando ter uma experiência espiritual de autovalorização. Você é um espírito divino comandando um corpo e uma mente para expressar a sua glória e o seu autorrespeito. Esse chamado ao novo estado de ser exige que você solte as velhas roupas da vítima e assuma o manto da autoridade consciente, tratando-se com a mesma reverência que teria diante de um altar. É um convite para que você caminhe com a coluna ereta e o coração aberto, não por arrogância, mas pela simples e pura convicção de que você é um herdeiro legítimo do poder criador. Você sente como essa nova postura espiritual altera a química do seu ser, trazendo uma paz que o mundo não entende, mas que todos ao seu redor conseguem sentir e respeitar. Agora, iniciamos uma transição suave para a prática, onde as palavras começam a se transformar em ação interna e sentimento vivo no seu coração. Não é necessário que você faça grandes esforços físicos ou que tente mudar sua rotina de forma brusca. O trabalho real agora é de preparação do seu santuário mental para receber a nova imagem de si mesmo. Respire profundamente e sinta como se cada célula do seu corpo estivesse aguardando ansiosamente por essa nova instrução de dignidade e amor que você está prestes a dar. Você está saindo do modo de defesa e entrando no modo de criação, onde sua autoestima deixa de ser uma busca e passa a ser a sua própria respiração consciente. Prepare-se para acolher a si mesmo sem julgamentos, permitindo que a luz da sua consciência ilumine cada canto escuro onde a insegurança costumava se esconder e sussurrar mentiras. Neste momento de reflexão profunda, eu te convido a olhar para dois caminhos que se abrem diante de você como uma escolha existencial definitiva. Você prefere continuar acreditando que o seu valor depende da aprovação constante de um mundo que nunca está satisfeito, ou decide hoje que a sua própria aceitação interna é a única autorização que você precisa para ser feliz? Comente abaixo: eu escolho meu valor interno ou eu sou o dono da minha paz. Para oficializar essa decisão no campo da sua consciência e atrair mais força para essa nova jornada. Essa pergunta não é apenas um exercício, mas um divisor de águas entre quem você foi e quem você está se tornando agora, diante da verdade dos ensinamentos de Neville. Ao declarar sua escolha, você ativa o engajamento da sua própria alma com o propósito divino de ser plenamente confiante e inabalável em qualquer situação. A esperança que agora floresce em você não é baseada em promessas de milagres externos, mas na certeza de que a vida muda radicalmente quando você desperta para quem realmente é. Você começa a perceber que os encontros, as oportunidades e até as coincidências passam a conspirar a favor da sua nova identidade de autovalorização. É o reforço emocional de quem sabe que, ao mudar o autoconceito, o mundo inteiro se rearranja para confirmar essa nova e poderosa suposição interna. Para quem sente que este conteúdo ressoa e que não encontrou por acidente, este é o momento de selar seu compromisso com essa verdade através da sua presença constante aqui. Inscrever-se é um gesto de fidelização com o seu próprio crescimento, garantindo que você não se perca novamente nos ruídos do mundo que tentam sufocar a sua voz divina. Para selar essa transformação,
Convido você agora a uma prática física e simbólica que ancorará sua nova autoestima no mundo material. Encontre um lugar tranquilo e coloque a mão direita sobre o centro do seu peito, sentindo o pulsar da vida que não depende de nada externo. Enquanto mantém esse contato, feche os olhos e sinta que cada batida do seu coração é uma afirmação de Eu Sou, o nome de Deus em você, que valida sua existência sem que nenhuma palavra precise ser dita. Este gesto não é apenas um movimento, mas um comando para o seu sistema nervoso e para sua consciência de que você agora habita um corpo que se respeita e se ama profundamente. Ao sentir o calor da sua mão contra o seu peito, você está reivindicando seu trono e dizendo ao universo que a sua autovalorização é agora uma lei física e espiritual inegociável. É um ato de comprometimento real com o seu próprio despertar, uma forma de oficializar que a busca por aprovação terminou e que o seu amor próprio é o seu único guia. Sinta essa conexão por alguns segundos, deixando que essa segurança se espalhe por cada fibra do seu ser, como se você estivesse, finalmente, abraçando a si mesmo após uma longa e exaustiva viagem. Enquanto mantém esse estado de presença, entenda que a sua inscrição neste canal e o ato de ativar as notificações são extensões desse compromisso físico que você acaba de assumir com sua própria alma. Ao escolher acompanhar esses ensinamentos, você está protegendo o solo onde sua semente de carvalho agora cresce forte, garantindo que nenhum vento de desânimo externo possa secar suas novas raízes. Este é o momento de dizer sim para o seu novo eu, integrando a prática física ao gesto simbólico de se unir a uma comunidade que caminha na mesma luz e autoridade que você. Você percebe que a verdadeira confiança não é algo que se conquista uma vez, mas uma chama que você decide alimentar através das suas escolhas diárias de conteúdo e pensamento? Sinta a força que surge quando você decide que não está mais sozinho nessa jornada e que a sua evolução é o seu maior projeto de vida. A última reflexão que quero que você leve consigo ao encerrar este encontro é uma pergunta transformadora que mudará a cor do seu amanhã. Quem você seria hoje se todos os olhares de julgamento do mundo se transformassem em espelhos que mostram apenas a sua beleza divina? Deixe que essa pergunta ecoe em sua mente enquanto você caminha pelas tarefas do dia, percebendo que você tem o poder de realizar essa mudança agora mesmo, sem esperar por ninguém. Sua autoestima não é o resultado do que você faz, mas a consciência inabalável de quem você é no silêncio sagrado do seu próprio ser. Esta frase de alto impacto deve ser o seu norte, lembrando que a sua dignidade é um fato consumado na mente do Criador e que o seu único trabalho é aceitar essa herança. Se você sentiu que esse despertar tocou as profundezas da sua alma, saiba que existe um ensinamento ainda mais profundo sobre o poder da palavra falada que vai mais fundo na construção da sua realidade e que em breve cruzará o seu caminho. A semente que caiu no deserto agora é uma árvore cujas raízes tocam o eterno, e sua sombra oferecerá descanso para todos aqueles que ainda caminham perdidos na busca por validação externa. Você não precisa mais temer a aridez do mundo, pois descobriu que o rio da vida corre por dentro de você, alimentando uma autoconfiança que nada pode abalar ou destruir. Lembre-se de que cada vez que você se pega negociando seu valor, você tem o poder de voltar ao centro do seu peito e reafirmar a sua soberania espiritual imediata. Este roteiro termina aqui, mas a sua nova vida como alguém que se ama e se respeita está apenas começando a dar os seus frutos mais doces e duradouros. Caminhe com a certeza de quem já chegou ao fim desejado, sentindo-se a pessoa mais valorizada do universo, pois, na verdade da sua consciência, você realmente é.